Olá, a nossa conversa de hoje é sobre uma planta que, por milênios, conseguiu ao mesmo tempo confundir, curar e ser a base de impérios. Uma planta que sobreviveu e prosperou tanto nas mãos de quem acendia um incenso, quanto nas mãos de quem escrevia as leis de proibição. Se essa história te interessa, já curte aqui, segue o canal e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Pois é, a cannabis é um verdadeiro paradoxo antigo. Ao longo da história, ela foi vista como um presente dos deuses e, ao mesmo tempo, condenada como se fosse algo demoníaco. Enquanto alguns a viam como um remédio poderoso, outros a enxergavam como um pecado. Mas a verdade é que, de um jeito ou de outro, todo o grande império acabou precisando dela. Para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito, lá para a Idade da Pedra, por volta de 5000 a.C. Nessa época, a relação com a planta era totalmente prática. Era uma questão de sobrevivência mesmo. Olha, tudo indica que o primeiro contato foi um belo de um acidente. Imagina só a cena. Um caçador-coletor lá na Sibéria jogando umas plantas na fogueira para se aquecer e, de repente, algo diferente acontece. E a prova de que ela era importante vem da arqueologia. Encontraram sementes em tumbas antigas, o que mostra que a planta era valiosa a ponto de ser levada, literalmente, para o túmulo. Antes de qualquer outra coisa, a cannabis era uma ferramenta de sobrevivência, tipo um canivete suíço da natureza. Suas fibras super fortes serviam para fazer cordas e velas de navio. As sementes, comida nutritiva. Era, na prática, o faz-tudo do mundo antigo, fundamental para construir os primeiros impérios. Só que aí, conforme as grandes civilizações começaram a surgir no Oriente, o papel da planta mudou completamente. Deixou de ser só uma ferramenta para virar remédio e até algo divino. E aqui que a história se divide em duas. Olha que interessante. Na China, o imperador Shennong, conhecido como o Lavrador Divino, catalogou todos os seus usos medicinais. Já na Índia, a planta ganhou um status sagrado, sendo listada nos textos védicos como um presente dos próprios deuses. Na Índia, a ligação do deus Shiva com a planta era tão forte que ele ficou conhecido como o Senhor do Bang. E o bang, que é uma bebida feita com as folhas da planta, era usado em rituais religiosos, em festivais. Não era um ato de rebeldia, mas sim uma forma sagrada de purificar o espírito. E o mais fascinante é que, mesmo dentro de uma cultura só, como a chinesa, já existia uma divisão clara. De um lado você tinha o uso medicinal, super prático, do outro umas aplicações mais místicas, como a dos monges taoístas, que usavam a planta como incenso para, segundo eles, se comunicar com os espíritos. Bom, a partir do Oriente a planta começou uma longa viagem para o Oeste, sendo levada pelas rotas comerciais. E cada nova cultura que a encontrava adaptava a planta para seus próprios costumes, criando um verdadeiro mosaico de usos e significados. O historiador grego Heródoto descreveu um ritual incrível dos guerreiros citas. Em funerais, eles se juntavam em tendas fechadas, jogavam sementes de cânhamo em pedras quentes e, nas palavras dele, uivavam de prazer. E isso não é fofoca histórica não, hein? Arqueólogos confirmaram a história quando encontraram bongos e ouro maciço nas tumbas deles. Lá no Egito, o Papiro de Ebers, um texto médico com mais de 3.500 anos, lista a cannabis como tratamento para quase tudo, sério, de inflamação e glaucoma até mau humor. Também acharam vestígios dela em ataduras de múmias, o que mostra que era tão valiosa que ia junto com os mortos para a eternidade. Os gregos não inventaram o uso da cannabis, mas eles levaram a discussão para outro nível. Eles intelectualizaram a coisa. Enquanto médicos como Hipócrates a receitavam para a dor, os filósofos debatiam as implicações morais dela, transformando a planta num tema de debate filosófico. Já os romanos, sempre muito práticos, focaram na utilidade. A fibra do cânhamo era essencial para as cordas, velas e tendas que moviam a máquina do império. Os soldados romanos carregavam sementes por onde passavam, espalhando a planta pela Europa inteira, não por seus efeitos, mas pela sua força e utilidade. Essa jornada toda pelo mundo antigo foi o que construiu a identidade tão complexa e, muitas vezes, contraditória da planta. Ela podia ser uma ferramenta, um remédio ou uma oferenda divina. Tudo dependia de quem a estava usando. Mas a reputação da planta também começou a tomar um rumo mais sombrio. A própria palavra assassino vem de Hashishim, nome de uma seita persa. A lenda, que muito provavelmente foi propaganda criada pelos inimigos deles, dizia que eles usavam a haxixe para ficarem destemidos antes de suas missões. Fica bem claro, então, que a planta nunca foi uma coisa só,
Ela era como uma metamorfa, se adaptando às necessidades de cada cultura. Servia tanto para construir navios quanto para ser uma ponte para o divino. Quando a gente olha para essa jornada toda, de ferramenta de sobrevivência à erva sagrada, e depois para uma substância cheia de controvérsias, a gente vê um espelho da nossa própria relação com a natureza, com a medicina e com a consciência. A história da cannabis é, no fim das contas, a história da própria humanidade.